Aí agora eu chamo. Pessoal, eu não tô vendo, estamos informando. E eu não sei se foi salvo no meu IGTV. Aí, Paty tá aqui. Patrícia. Deu certo, né? Tá me ouvindo? Eu, eu vibro muito porque eu fico muito tensa com as tecnologias. São as coisas que a gente que não tá na gente, né? A gente não tem como controlar, é sempre uma surpresa. É o jogo da Olha, surpresa. gente chegando aqui agora. Mestre Renan, meu professor aqui de artes marciais aqui, cursa, legal. Débora, bem-vindo, gente, todo mundo. Já é a segunda parte aqui da nossa conversa. Diz, Tati. Eu vou te apresentar um pouquinho, posso? Pode. Então, Patrícia, ali na cena pernambucana, fazendo acontecer, né? Conheci, cheguei em Recife em 2010, logo fui atrás da Compassos e tenho uma atuação brilhante lá na Compassos, como professora, como coreógrafa. Já tive já o prazer de estar numa sala junto com ela, naquela foi uma residência, né? Que a gente teve na Compassos. E é um prazer agora te escutar, porque acho que com o branco a gente, por conta da capoeiragem, a gente já teve outros espaços e eu fiquei muito desejosa de escutar você nessa experiência tão fronteiriça, né? Não só com a capoeira, porque eu sei que são muitos brinquedos, são muitas expressões que vocês vêm trabalhando e se relacionando aí na vida. Então, quero passar a palavra para você, dizendo assim que estou honrada de ter você pela primeira vez numa conversa comigo É a minha mesmo, de primeira coração. também. Estou inaugurando, Opa, que ainda não venham tinha feito. muitas. Então, dá boa noite a todos. Boa noite. Eu não, ao contrário de Branco, que eu acho que eu brinco que a história da Compassos é um reflexo da história dele. Eu acho que, assim, todo caminho que a Compassos trilhou, quando eu vejo a história de vida dele e a história da companhia, eu vejo que foi um reflexo. Os caminhos que ele trilhou, de alguma forma, a gente foi trilhando e aí, nesse amadurecimento, a gente meio que foi juntando e agregando as coisas. Eu diria que agora a gente conseguiu estar no processo, porque eu acho que conseguir a gente nunca consegue, né? Tá sempre nessa coisa do processo. A gente está nesse processo de hoje viver as danças populares, a dança mais erudita, a dança popular, dialogando tudo junto nos trabalhos da gente. Eu diria que agora existe um pé de igualdade em tudo isso. Mas foi um processo que foi construído a partir dessa história de vida dele mesmo, né? Mas a minha história de vida veio muito da dança erudita, né? Eu comecei em academia de dança fazendo aula de balé. Então, o jogo, para mim, essa coisa do jogo a partir da cultura popular, veio já de um olhar mais. Já não exatamente da tradição, porque já foi a partir desse olhar revisitado, que já era o olhar de Branco, porque foi a partir da Compassos que a gente começou isso. Mas, assim, eu hoje tenho uma coisa que já veio, acho que a partir da pós de Angel, que eu fiz, que foi pesquisar também muitas das minhas coisas a partir dos jogos, das brincadeiras infantis, que eu acho que para mim também dialoga muito com essa coisa do jogo da capoeira, que é esse Uhum. jogo, porque tem a ludicidade, tem a coisa de você estar atento, essa coisa que você falou de deixar o corpo vivo. Eu acho que todo jogo tem um pouco disso, porque a impressão que eu tenho é que o jogo sempre está propondo um desafio. Nem que seja um desafio para você mesmo, como você ser mais rápido, como você ser mais atento, como você ter mais coordenação. De alguma forma, o jogo está sempre propondo um pouco desse desafio. E eu acho que isso deixa o corpo vivo e atento. Uhum. E aí, isso é que eu acho bacana do jogo, sabe? De investigar isso para levar para a cena.
Porque eu acho que é isso Uhum. que esse corpo vivo é tudo que a gente quer na cena, né? É muito legal te escutar, porque quando você fala o jogo propõe, né? E a gente está no jogo, eu acho que aí faz todo sentido, né? Para o que você está falando do desafio. Porque quando você joga, você não tem muita certeza, né? Se você vai ganhar, se você vai perder, o que você vai fazer, né? Claro, os jogos eles têm estruturas e eu acho que a gente até pode aqui falar um pouco, né, sobre os jogos que você experimentou, tanto da tradição quanto na própria metodologia da Compassos, né? Então a gente, claro, está sempre conduzido por regras. A gente tem os nossos códigos, a gente sabe o que é ético na capoeira. Gostei muito que Branco falou da brincadeira séria, né? Também para a gente não romantizar, porque essas expressões também elas têm um jeito de driblar, como a gente falou um pouquinho, né? Uma construção histórica. Estou falando, gente, aqui tudo de um jeito muito genérico, porque eu acho que é uma ideia também da gente dar espaço para as experiências. Mas a minha experiência é na capoeira e é nela que eu encontro essa tensão de liberdade, muita liberdade para brincar, e ao mesmo tempo uma relação também que vai sendo conduzida por códigos muito específicos, né? E aí, Paty, quando você fala isso, né, que o jogo propõe, eu isso também aviva em mim, sabe? Nesse momento, eu realmente percebo o quanto de risco e desafio a gente tem. E para a gente que dança, eu acho muito interessante porque a gente pode desconstruir, né, esse lugar de projeção que muitas vezes eu acho que, pensando em dança, em teatro, pode congelar, né, pode limitar a nossa expressão. Então, queria também escutar mais de você, como você pensa isso. Mas a ideia da gente, o último trabalho que eu fiz foi um solo, que foi coreografado por Branco. E era sempre que o que ele propunha era um pouco essa coisa do jogo, quando eu ia ensaiar, é como fazer tudo igual, mas de uma forma diferente. Porque o jogo, eu acho que propõe isso, né? Essa coisa que você fala das regras. Se você vai jogar futebol, você não vai poder botar a mão na bola. É uma regra, mas você não sabe se você vai conseguir fazer gol ou se você vai levar gol. Então, ou seja, existem as regras para seguir, mas é o que é que você faz com essas regras naquele dia, naquela hora, com aquele corpo que você está naquele momento. Então, é um pouco isso, é de você se responder às coisas que vão acontecendo, os desafios que vão aparecendo, proposto pela situação, às vezes proposto por você mesmo, por como você está naquela hora. Às vezes é uma coisa inesperada que acontece, alguma coisa que cai, que você precisa ir lá atender e fazer. É um tempo, às vezes, que você demora mais para cumprir uma ação dentro da coreografia e que aí, como é que você vai resolver isso mais lá na frente? Então, são essas. É um jogo. Quando você está em cena, eu acho que você está jogando com a plateia o tempo inteiro. É um jogo que você propõe. E aí, nesse solo, para mim é que ficou muito claro esse jogo com a plateia, porque foi meu primeiro solo. Eu nunca tinha dançado um solo na vida. Qual que é o Sempre nome do solo, Pati? um pano que limpa o tempo. Porque ele é a partir de um conto de Mia Couto. Então, eu entendi que é jogar com a plateia. Já que eu não tenho outros jogadores, e isso foi uma das coisas que eu mais senti falta no processo. Eu estava muito acostumada a isso, sabe? Aí eu lanço uma proposta para alguém, alguém me lança, e é nesse jogo a gente vai se alimentando. Então, de não ter alguém para conversar, é descobrir que agora eu precisava jogar com a plateia e comigo mesma. Me propor desafios dentro do cenário, das coisas que eu tinha que lidar e com a plateia para que o jogo se mantivesse vivo. Então, É eu muito, acho que muito lindo. eu acho Desculpa. que é isso. Assim, eu acho que quando a gente vai para a cena é um jogo que a gente está jogando. E é esse jogo que é Aham, conectar com a gente e com quem está assistindo a gente também. aham. É muito legal escutar, porque isso também faz pensar um pouco como eu estou nesse, né? Eu e muita gente aqui também que está experimentando essa fronteira da dança
cênica e das danças também populares, né? Eu fico pensando muito assim que no caso da capoeira, por exemplo, quando a gente entra, a gente está sempre na relação com o outro, mas eu sinto que eu tenho que estar conectada comigo, né? Porque é isso, é como você lida com você diante dessas questões, né? Das questões que vão aparecendo na relação. E parece que a estratégia de criação que você está falando, né? Tipo, amplia muito isso, né? E agora o que, que eu faço? Que só estou eu e a plateia, né? E agora o que, que eu faço quando eu estou ali, meu Deus, e não tenho o jogo que eu preciso no corpo, eu não tenho a ferramenta que eu preciso, né? É muito interessante porque eu acho que isso desestabiliza essa rigidez que fez muito parte da experiência de muitos corpos dançantes, né? E... A última versão desse solo e um outro trabalho que a gente fez também, que foi Três Mulheres e um Bordado de Sol, e a última apresentação do solo, do pano, de alguma forma a gente coloca o público também no jogo. Em Três Mulheres era o público como um todo, e nesse solo é uma pessoa do público. Então é um jogo que também precisa ser estabelecido ali. Você também não pode invadir e obrigar a pessoa a participar do jogo, mas é como é que você convida ela para que ela queira jogar com você. Então isso também é uma construção que tem que ser feita ao longo do espetáculo. Como você construir esse corpo para que a pessoa se sinta à vontade a participar desse jogo que você está propondo naquela hora, né? Isso. Isso tá na Mira está falando aqui, uma super dançarina e capoeirista. Ela falou agora, jogo com o imaginário, a paisagem, o espaço, as energias, as pessoas presentes e objetos. Super. Porque também tem isso, né? A gente não entra, tipo, vou lá jogar, né? A gente entra com todo um arsenal ali de imaginação, de construção poética, né? Como convidar? A Soraya está falando, né? Muito lindo. Porque Como essa convidar. é quando se propôs isso, porque era a ideia nesse solo, existia uma pessoa em cena que foi alternado por Branco e um outro rapaz, Fernando, que ficava fazendo a sonoplastia em cena e em um momento eu interagia com ele. Só que aí ele propôs, nesse último trabalho, e a gente meio que agora decidiu que realmente funciona. A gente não sabe como vai ser a partir de agora, mas que, enfim, como ficar isso seria chamar alguém nesse momento para participar e fazer essa interação. Então, na verdade, é um duo que vai acontecer e que eu preciso que a pessoa, de alguma forma, tope isso. E a gente vai, eu não sei, e a forma como ela vai topar, ela pode querer dominar o jogo, então vai ser uma conversa. Isso só aconteceu uma vez. Mas em mulheres também que era um jogo constante também com a plateia, porque a gente mudava os espaços e a plateia era convidada o tempo inteiro a ir mudando junto com a gente essa conformação, onde Eu lembro. sentasse, ficava em pé. Então, era um Era jogo que a incrível. gente também mantinha com a plateia e, assim, a nossa dúvida antes da estreia era como vai ser isso? Como não ser invasivo, como não obrigar eles a fazerem isso, mas como fazer com que eles tenham vontade de estar junto com a gente e fazer, sem ser aquela coisa, agora todo mundo para cá, agora todo mundo para lá, mas como fazer que as pessoas tenham vontade de estar junto com a gente. Qual que é o convite, né? Qual que é o convite, qual que é a deixa para essa aproximação, né? E também E eu para, acho que isso, imagino, né? Para a atenção do que você quer construir em cena, né? É aquilo, isso você tem a ver chama com para o que jogo, né? brincadeira, né? Sim, muito interessante. Paty, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência na pesquisa com as danças de tradição e do popular. Como que acontece como que é esse trânsito entre o fora da sala de aula e as próprias expressões. Quando eu comecei com isso, era fazendo as aulas das danças
de uma forma bem tradicional, aprendendo o passo realmente. E, em geral, muito com branco. Eu comecei muito com branco e depois fiz algumas aulas, algumas poucas aulas no balé popular. De vez em quando, quando tinha um outro curso, eu fazia as aulas e era muito nesse princípio de aprender os passos. Depois, dentro da Compassos, a gente foi entendendo que não era exatamente isso, porque os primeiros trabalhos, quando o Branco falou Ilustração em Luzeiro, que foi o primeiro trabalho que eu participei, que já tinha essa pegada da gente tentar juntar a dança popular com a dança mais erudita, a dança contemporânea, mas ainda era muito pelos passos. Estava ali, por exemplo, uma gingada de capoeira, tinha uma pernada, às vezes tinha um passe de chachado. Eu acho que hoje a dança popular ela continua presente, mas muito mais, por exemplo, na proposta do jogo, na proposta de um corpo, como se relaciona com o chão. E aí eu me lembro que estava lendo o dia desses meu caderno que eu tinha, de diário de bordo mesmo desse solo, e eu me lembro de um dia de Branco dizia assim, você não está pisando no chão. Não estou sentindo você pisando no chão. Aí no outro dia eu comecei a trabalhar pensando, você está enraizada no chão, você não sai do chão. Aí eu, meu Deus. E aí teve um dia que eu comecei a trabalhar em cima das coisas da tradição popular mesmo. Não era muito passo, mas era buscando esse corpo. E eu vi o quantas tradições populares, por exemplo, conectam o nosso centro baixo com a terra, ou seja, enraiza a gente, mas ao mesmo tempo não enraiza no sentido de deixar firme no chão, lhe dá essa enraizada e você pode ir para baixo e para cima, caminhar. Que é muito, se você for ver, quase todas as danças populares tem isso. Tem essa coisa de você avançar pelo espaço, mas ao mesmo tempo muito conectado com o chão. Então você tem essa não é uma coisa parada, tem muita coisa de caminhadas mas é uma caminhada muito conectada com o chão. E eu acho que isso é uma coisa que eu busco trazer muito das danças populares para a minha vida como artista. Como é que eu posso me conectar com o chão, porque é o chão que me dá suporte, é o chão que vai fazer com que eu faça tudo, mas sem me enraizar, que eu possa ter liberdade de fazer o que eu quiser, inclusive sair dele quando eu queira. Uhum. Porque eu acho que, por exemplo, é aquilo que eu falei, né? Eu comecei nas danças eruditas, que tem essa coisa muito do sair do chão, da leveza, que é exatamente, está muito no centro de leveza. E eu acho que as danças populares me fazem conectar mais com o centro de gravidade. Todas elas eu sinto que tem um centro de gravidade muito presente. Então, para mim, eu acho que essas duas coisas, essa conexão com o chão e essa relação de jogo, são as duas coisas que eu acho que estão mais presentes na minha prática como artista e que veio muito da dança popular e que eu gosto de experimentar. E essa coisa do desafio também. Que eu acho que, por exemplo, na capoeira tem essa coisa do desafio. Se eu ataco, eu estou lhe desafiando a eu vou me defender e, ao mesmo tempo, dessa defesa, como é que eu contra-ataco. Então, de como é que essa conversa vai... E isso vai gerando essa conversa, né? Essa conversa que eu falo. Então, independente de ser com uma pernada, como é que eu posso dialogar com alguém que está comigo em cena? Como é que eu posso propor algo e essa pessoa vai me responder e eu vou responder a ela? E eu acho que isso tem a ver muito com jogos populares, com as tradições mesmo. É, muito interessante, assim, hoje eu estava lendo um pouquinho Eugênio Barba, né, que para quem não conhece enfim, um grande nome, né, de alguma forma construiu muito sobre a antropologia teatral, né, e tem alguns princípios corporais, né, que mesmo a gente sabendo, e agora aqui falando das nossas danças de tradição, são também princípios corporais que estão em várias outras culturas. E quão rico é, né, a gente poder olhar para o nosso corpo dentro dessa relação viva, né, que é a própria vida. Porque outro dia eu me vi numa situação de perigo e ameaça, e estava eu e meu companheiro, e os dois, a pressão para o chão foi tão intensa, a gente estava dois bichos assim, e agora, né? Para onde a gente vai? Então, assim, essa relação de um corpo que está na vida mesmo, está pronto para correr, está pronto para se esconder se precisar, está pronto para o que for.
Eu acho que isso é uma sabedoria que a gente só tem a ganhar se a gente olhar para essas expressões de tradição, porque elas, na verdade, se relacionam com a vida das pessoas que vivem essas tradições, né? Não Você é um fala de corpo que vai e troca, apesar, né, do Eugênio Barba falar das técnicas extracotidianas, né? Mas se você for ver dentro da nossa construção da capoeira mesmo, é um corpo que ele. Por isso que a gente fala tanto, né? Que é possível você ver um capoeirista andando, você consegue reconhecer muitas vezes, porque ele tem um jeito de olhar, um jeito de correr, um jeito de. Não sei, só assim, devaneios, porque eu estou vendo que tem muita gente aqui que está nessa interface do popular, da improvisação, e fiquei pensando sobre isso, ecoando isso. E é engraçado você falar essa coisa de levar para o cotidiano, porque o nome da pesquisa que a gente vem, que foi um nome que Branco deu, inclusive, foi exatamente dança do cotidiano. E é um pouco isso, essas relações, como trazer essas relações cotidianas para a cena. Sabe, essa coisa de como você... As reações que acontecem mesmo nessa hora do perigo, o que é que acontece com o centro, sabe? Essa relação de atenção. Então, como é que eu posso levar isso para a cena também? Conrado está provocando a gente curar essa separação. É isso. É, Sim, como a gente tem uma relação mais sensível, né, com essas é porque expressões que arte e vida estão sempre muito entrelaçadas, né? a gente fica muito dicotômico, né? É cotidiano ou é extra cotidiano, é erudito, é Isso. popular. Por que é que a gente não pode misturar isso tudo, né? Trazer tudo isso, em vez de separar, juntar. Como juntar tudo isso? Porque tá junto, né? O meu corpo que anda na rua vai ser o corpo que vai andar em cena. Por mais que eu pense em como está em cena, mas a forma como eu organizo o meu corpo vai ser a mesma, né? Não tem como. É uma coisa que eu Uhum. construí e é ele que eu vou levar. Muito interessante. Vamos dar uma olhadinha. Se alguém tem alguma pergunta, eu estou vendo que tem muita reverberação. Me ajudem aqui se tem alguma pergunta enquanto eu vou vendo os comentários. Nossa, quanta coisa que rolou enquanto a gente estava. Patrícia, em que ambiente você gosta de investigar, mergulhar em suas danças fora de salas e ambientes condicionados de ensaios? É uma pergunta. E foi ótima essa pergunta, porque tem um espetáculo que muito engraçado a gente falar de jogo, e Branco não falou e ia passar batido também. E é um espetáculo que, inclusive, a gente tá no repertório da gente, a gente deve circular agora no interior quando tudo isso passar, se Deus quiser, que é Passo. E Passo é exatamente é em cima do jogo e da brincadeira. A primeira temporada que a gente fez pelo interior, ele acontecia nas Desculpa, ruas. gente. Troquei a câmera. Baguncinha de vales. Pode falar. E aí ele surgiu exatamente porque a pessoa perguntou, né, em que espaços é que eu gosto de pesquisar isso. E Passo ele acontece basicamente na rua. Ele foi todo pensado para acontecer na rua. E é uma brincadeira. E aí está presente tudo isso que eu falei, de como você convida as pessoas que estão na rua, não estão lá para assistir a gente, elas estão para fazer as suas coisas, é um ambiente da vida delas, que elas estão. E de como é que a gente pode convidar para naquele momento em que ela está ali, ela também ir junto com a gente. Ele geralmente começa num cortejo e a gente para em lugares. E aí era muito engraçado, porque existia um roteiro de coreografias que a gente sabia, e em alguns lugares a gente cumpria esse roteiro, mas tinha lugares em que a gente realmente não dançava nada, a gente brincava com as pessoas o tempo inteiro. Era uma proposta de brincadeira, e aí quando a gente via, o espetáculo durava 1h30, nesse jogo de troca de brincadeira com o público. Da gente brincar, inclusive, a partir de Escravos de Jó, por exemplo. Aham. Eu estou aqui apanhando da câmera. Tá ótimo isso.
Pareceu já ameinha, as roupas. Olha, tem uma coisa, tem uma pergunta do Lau, que eu já vou procurar. O Lau, por favor, faz novamente para a gente. E aí eu queria retomar algo que Soraya e Conrado parece que dispararam, também sobre a dureza e a natureza dessas danças também, né? Do sofrimento, tem muita coisa que a gente romantiza, sobretudo porque são caminhos, eu acredito, são chaves que a gente tem para um lugar de expressão que muitas vezes muitas vezes na formação mais clássica, mais corriqueira, ou mais clássica mesmo, a gente é impelido a seguir um modelo. Então, eu sei que essas danças no meu corpo, elas trouxeram muita liberdade. Mas, como eu já tinha falado, a escrita deles aqui é bem importante, é do sofrimento, olha, ele falando do sofrimento da separação entre arte e vida. Eu vou falar também, Conra e Sora, desse sofrimento também desses desses corpos que para muita gente é só uma pesquisa artística, né? Um lugar de apropriação que eu acho bem delicado, né? E uma outra perspectiva que é de aprendizado dessas sabedorias, né? Carregar essas sabedorias com a gente. E aí eu sou impelida a falar um pouco que, apesar da beleza e da transgressão, né, que essas danças sofrem com o descaso, com a desvalorização, né, e, enfim, com a marginalização mesmo, existe uma resistência, né, uma força pulsante que procura ajustar essas tensões, né? Então a própria dança não é um jeito, eu acredito nisso, queria também te escutar sobre, não é um jeito de representar algo. Ela é alegre porque ela precisa ser alegre em determinado contexto, né? Ou ela ganha um temperamento mais aguerrido porque precisa, né? Porque existe, enfim, de marginalização dessas práticas. Então, esse é um dos sofrimentos que, olha lá, Stamira falando, haja mergulho, dor, ao mesmo tempo, cura. Pois é. Eu fico muito feliz de estar aqui com Patrícia e com Branco, que tem uma solidez nessa pesquisa, vivenciando isso e ensinando outros corpos, né? Mediando outros corpos para essa experiência sensível com as tradições, assim, porque eu acho que a gente, para mim, faz muito sentido a gente olhar para essas expressões como expressões de vida, de novo jogo e vida. Eu não sei se você quer falar um pouco mais sobre isso, Paty, porque você ensina também, né? Você media, articula, ensina essas danças. Então tem essa transformação no próprio corpo do dançarino. E entender, acho que essa coisa realmente de não separar, sabe, saber que quem está na arte, a minha vida está na arte. Tudo aquilo que eu falei, né, a história da Compassos tem a ver com a história de Branco e tem a ver com a minha história também, porque tudo que eu faço, de alguma forma, toda a minha história corporal está ali dentro. Não tem como separar isso. Então, não dá, por mais que a gente queira separar, tá junto, né? Com certeza. Lau, você ainda está aí? Tem uma pergunta sobre espaço, gente. Lembrando aqui, como que eu faço para ver a pergunta? Desculpem, gente, um pouquinho de paciência. Se alguém acha a pergunta sobre espaço do Lau. O espectador. Pronto, aqui. Você acha que a organização do espaço, do acontecimento, está aparecendo e sumindo para mim? Vou ler aqui que estou com cola. Estão me ajudando aqui, Rafa. Que a organização do espaço do acontecimento cênico ajuda na relação com o espectador? É legal a gente pensar um pouco nas relações das danças populares, no sentido de ser com
e não para indo? Eu acho que muda completamente. Porque eu acho que, por exemplo, Branco falou daquela coisa do teatro italiano como tela. Então, o teatro italiano, ele realmente propõe essa coisa do ali está quem faz, aqui está quem vê. Ele foi projetado para isso. Então, é muito difícil, dentro de um teatro italiano, você ter esse com, ou seja, você está tão junto, assim, você propor que o público esteja tão junto assim da gente. Inclusive, dos desafios da gente foi fazer três mulheres dentro de um palco italiano, que era um palco menor, tinha uma proximidade com a plateia, então a gente conseguiu fazer isso foi possível fazer. A gente ficou imaginando como seria, mas conseguimos. Mas realmente, desses teatros italianos mais tradicionais, que tem uma distância grande entre plateia e público, fica muito difícil você dizer que o público está com você, porque de alguma forma fica aquela relação de você estar fazendo para o público mesmo. Ele está lá lhe vendo e você está fazendo. E eu acho que as danças populares têm muito isso de roda. Então, eu posso sair da roda e assistir, mas tem um momento que eu entro na roda, se eu quiser, e eu participo. Então, essa relação, eu sou público e eu sou brincante, eu posso assumir a hora. Agora eu quero brincar, eu entro na roda. Agora eu cansei, eu saio e eu sou público e só estou assistindo. Então, tem uma relação democrática nesse sentido de que eu posso assumir o que eu quero naquela hora. Se eu quero brincar, eu estou na roda. Se eu quero assistir, eu saio dela. Uhum. E eu acho que Interessante. isso tem uma coisa que as brincadeiras populares têm muito, né? Uhum. Realmente, de você estar junto. Isso. Seria muito legal se o Lau tivesse a experiência de mulheres e um bordado de sol, porque eu tive, e todo o espaço se modifica o tempo todo. É incrível, assim, a gente fica de um lado para o outro, porque o elenco está ali costurando um caminho, né, poético e espacial, assim, é muito legal. E também eu acho interessante que a gente está nesse trabalho de assim conversar sobre, né, essas são coisas tão amplas, parecem tão amplas, mas a gente vê que são princípios, né, formas de organizar um pensamento, de organizar um jeito de estar no mundo, que eu acho que merece realmente mais cuidado quando a gente falando porque é algo que me mobiliza como educadora, me mobiliza como professora de dança, né? Entender que, para além do passo, para além ali da forma, da roda, por exemplo, a gente tem uma relação que se constrói. E me vem agora Mestre Meia-Noite, coisa mais linda, a primeira vez que ele foi no Capoeira no CAC, né? O Branco falou do Mestre Meia-Noite, ele esteve com a gente, e ele falou muito, e Joab também fala desse cuidado com a sustentação da roda, né? Também. Então, em algumas expressões, esse lugar também ele se constrói numa relação mais sensível, né? Como também acontece em alguns outros brinquedos, essa liberdade de sair. E isso é um princípio que eu acho que agrega muito para quem trabalha com a improvisação, essa sensibilidade para como as relações são desenhadas no espaço. Só dando eco aqui do que o pessoal está jogando, porque eu sei que Lau tem um trabalho com o espaço também, com a capoeira, a presença do ator. Então, juntando um pouco o caldo e bem feliz de todo mundo estar aqui na roda. Não sei se eu deixei mais alguém de fora nas perguntas. Tem mais pergunta? Amo o mestre Malungo, Joab Jô. É isso aí. Tô tentando passar aqui sem virar a tela, mas eu acho que é isso. E assim, queria deixar mais esse espaço, Paty, para você falar alguma outra coisa, enfim, sem eu ficar perguntando o tempo todo, trocar uma ideia, enfim, nesse finalzinho de algo que suscitou esse encontro, essa conversa com a gente. Não, é isso. Eu acho que quando fala essa coisa da arte da vida, eu acho que a gente joga quando está
na arte. Eu acho que a vida não deixa também de ser um jogo, porque você está sempre lidando com as situações. É você manter o corpo vivo para estar jogando na arte, na vida. Acho que, na verdade, o desafio hoje é esse. É você ter esse corpo vivo para responder a esses jogos. Ainda mais agora, né? Nesse momento pandêmico, eu fiquei aqui numa crise. Poxa, como que é fazer isso? E tenho acompanhado algumas tentativas assim muito belas. Já falei 2 vezes do trabalho da Gabi Conde, porque ela está se desafiando dando aula no Instagram, como muitos outros mestres e mestras, e também professores de dança, né? Olha, tem uma pergunta que a gente já vai pegar. Mas eu acho que a possibilidade da gente se reinventar nesse momento é muito cara e a gente precisa estar muito atento para não fazer disso uma nova, enfim, uma armadilha, né, para capturar os nossos corpos. A gente fique tão esgotado, esgotada, né, mas ao mesmo tempo reinventando essas possibilidades. Então, acho que hoje, em contexto pandêmico, sem a gente poder fazer uma roda de capoeira, fazer uma dança juntos, a gente tem esse desafio de não esmorecer, dançar junto, dançar na tela, olhar com os olhos ainda mais atentos, né? Prática do testemunho de Soraya Jorge, que está aqui. Um trabalho incrível também com o movimento autêntico, que só acontece na relação de quem olha e de quem dança, né, se move. Então, eu fico muito grata com essa possibilidade, esse aceite de vocês, da peteca aqui junto. Muito feliz com Soraya, com a presença de Soraya. A Eu Soraya digo está fazendo que essa são pergunta. coisas que eu trago, eu também tenho, não sou uma especialista em movimento autêntico, mas eu tenho muito de Soraya também dentro de mim. Porque muita coisa que ela disse foi muito significativo para mim. Para mim também. E aí, essa coisa de arte e vida, às vezes eu acho que o que ela disse foi mais significativo para mim como pessoa do que só como artista, entende? Faz muito significado para minha vida. Isso. Muito lindo. Olha, a pergunta da Soraya é: como está jogando na pandemia hoje, Patrícia? Como que você está fazendo? Ai, tá sendo um jogo difícil. Tem dias que eu sinto que eu venço o jogo, ou pelo menos tá dando para vencer. Tem dias que eu sinto que eu tô perdendo. Cada dia é um dia mesmo, de verdade. Tem dias que eu sinto que eu tô bem, e aí eu tô dando aula. E aí eu acho, não, é melhor estar dando aula desse jeito, mesmo que não seja presencialmente, mas pelo menos aí tem dias que eu fico, meu Deus, a aula presencial não funciona, eu não estou conseguindo chegar no aluno. Aí tem dias que eu enlouqueço, que meus pais têm 85 anos, eles estão brincando que eu só virei a carcereira deles. E eu fico, meu Deus, como é que eu posso proteger eles mais do que eu já estou fazendo? Então, é um jogo. Tem dias que eu acho que eu jogo bem, tem dias que eu tô achando que eu jogo péssimo, e aí, às vezes, é acolher esse dia e dizer assim, hoje foi péssimo, mas vamos tentar ver se amanhã dá para reverter. É um pouco tentando fazer aulas, dar aula, enfim, né? Sozinha em casa, nesse sentido de que você não tá... Somos um grupo, essa coisa de dizer que eu sempre disse que por mais que eu esteja com esse solo, eu sempre me vi como artista de grupo, porque eu entendo muito essas trocas, inclusive eu acho que apesar de eu estar sozinha em cena, nesse espetáculo, a construção foi feita de grupo, sabe? Muitas das pessoas da companhia assistiam o espetáculo, davam retorno, os ensaios, né? Davam retorno. Então, sempre eu acreditei muito nessa coisa da troca. Então, de como não ter, sabe, essa troca só virtual, de não ter a pele, isso é um jogo que eu ainda estou tentando aprender a jogar. De como é que você consegue aprender, enfim, tá bem nisso, né? Nesse jogo à distância. Eu acho que a gente que trabalha com arte, que está muito acostumado com aquele suor pingando, que às vezes, quando você se vira assim, pinga e Delícia. molha o outro, sabe? Você abraça alguém e ele tá todo molhado e mistura o suor. Então, de como agora isso não é possível, né? De como é que você consegue
e levando sem essas misturas. Eu vi aqui agora Soraya dizendo, né? Desafio da solitude, né? É um grande desafio. Eu acho que para mim, pelo menos, que me vejo muito como artista de grupo, de troca, é um desafio. Maior do que o solo, eu acho. Esse desafio agora está sendo maior do que estar sozinha em cena. Porque agora ele está sozinha meio que na vida o tempo inteiro, né? Mas eu acho que pelo retorno aqui do pessoal, você já é um modelo vivo, uma inspiração, porque em algum momento começou aqui resistência, insistência, 30 anos de compassos, e aí você já vê que, enfim, você é um exemplo disso, que é difícil para você, mas eu acho que está sendo difícil para muita gente, para mim também, e eu acho que você é uma inspiração, assim. Muito feliz. Muito feliz de não estar tão todo dia sozinha acordar e saber agora. que o jogo... Todo dia que você acorda, você sabe que o jogo nem tá ganho, nem tá perdido. Então, é sair para jogar, né? É isso aí. Compadre Kiran, dando aqui gratidão, Pati, seu Raimundo e comadre Gabi. Gente, muito obrigado. Muito obrigada, eu estou muito feliz. E, enfim, eu acho que o apoio tanto das pessoas que estão aceitando essa live, são 12 mestres e mestras, tem gente também da dança, né, que também está na capoeira, o Orum Santana vai estar com a gente também, mas é muita gente que topou fazer, eu estou bem feliz e só gratidão. Comecei falando que me sentia de alguma forma movida pela ancestralidade, de alguma forma não, movida pela ancestralidade, agradecendo os que vieram antes, quero terminar do mesmo jeito, agradecendo os meus mestres, Soraya Jorge que está aqui, mestras, amigos, enfim, todo o apoio de todo mundo da capoeira, então eu não vou nem falar que apareceu um bocado de mestre e mestra aqui, aluna, ó, que delícia. É isso, gente. Muito obrigada. Beijo grande. Acho que a gente vai encerrando agora. Obrigada, Pati. Até a próxima. Eu que agradeço. Até. Obrigada, gente. Viva! Ai, São João. Obrigada, Soraya. Obrigada. Hoje é São João. Sim, aqui rolou uma celebração para a gente abrir. Então, agora a gente fica nesse finalzinho de noite conectado com São João. Eu falei que ia falar e esqueci. Um beijo, gente. Viva São João. Xangô também. Viva São João. Colados. Beijo, gente. Obrigada.